A história começa quando o protagonista da nossa história, Agatsuna Yuta, um estudante do segundo ano do ensino médio, estava voltando para casa da escola com um amigo. Eles ficaram com ciúmes ao ver outros meninos voltando com suas namoradas. Seu amigo estava desesperado para arrumar uma namorada bonita, e Yuta conta a ele que ele tem dito isso desde o ensino fundamental. Yuta também diz que quer uma namorada com quem possa sair em encontros de mãos dadas. Seu amigo pergunta se ele nunca se apaixonou antes, mas Yuta não responde. O amigo menciona que quando alguém se apaixona, não consegue nem dormir, e pergunta se Yuta já teve essa experiência. Então, uma garota chamada Kanzaki se aproxima, cumprimenta Yuta com um sorriso caloroso e vai embora imediatamente. Yuta fica feliz por ter falado com Kanzaki novamente. Seu amigo pergunta o que ele realmente gosta em Kanzaki, e Yuta diz que ela está fora do alcance dele, pois é atlética, tem boas notas, é excelente em esportes e é bonita. Yuta, por outro lado, é apenas um estudante médio. Yuta lamenta ter contado sobre ela, ele verifica o celular e percebe que está atrasado. Seu amigo pergunta se os pais de Yuta ainda moram no exterior, e ele responde que ainda estão fora, mas voltarão em breve. Yuta tem pressa para voltar para casa porque quer comprar o cure especial que sua irmã gosta. Ao chegar em casa, ele pergunta a sua irmã, Yoru, para aparecer e a vê fazendo uma atividade estranha. Yoru, uma estudante do segundo ano do ensino médio, o recebe em casa. Com um livro na mão e um círculo desenhado no chão, ela diz a Yuta que desta vez ela vai definitivamente invocar o demônio do fundo do inferno. Yuta, como sempre, ignora suas bobagens e diz para ela terminar rapidamente e vir jantar. Yuta vai até a sacada e expressa o desejo de ter uma namorada, imaginando se está profundamente apaixonado por Kanzaki. De repente, Yoru grita que o círculo mágico está brilhando. Yuta volta para o quarto, dizendo para ela parar de pregar peças, mas fica chocado ao ver que ela não está pregando uma peça. O círculo está realmente brilhando intensamente. Yoru está muito feliz por ter invocado um demônio com sucesso. Yuta diz para ela se afastar do círculo, pois não sabem o que pode acontecer. De repente, uma garota sai do círculo usando um vestido curto e justo. Ela quase cai, mas Yuta a segura. A garota recobra a consciência e, ao Yuta segurar ela, suas mãos tocam o peito e as coxas dela, deixando-o desconfortável. Yuta a coloca no chão, recuando, e diz que não foi intencional. A garota toca Yuta e fica muito feliz por estar no mundo dos humanos. Ela é incrivelmente fofa e começa a palpar Yuta por todo o corpo para verificar se ele tem cauda ou asas, dizendo que está feliz por finalmente estar no mundo humano. Yoru pergunta quem ela é, se é uma demônio. E a garota responde que sim, que veio de outro mundo e é um demônio chamado Haz. Yuta não consegue acreditar no que está ouvindo. Yoru também estava muito feliz por finalmente conseguir invocar um demônio. Yuta diz em seu ouvido que demônios fazem coisas ruins e podem ser perigosos para eles. Ela responde a ele que existem vários tipos de demônios. Ela fala que Haz é do tipo sedutor. Haz pergunta a Yoru se ela foi quem o invocou. Yuta diz a ela para falar com ele se tiver algo a dizer a ela. Ele estava sendo excessivamente protetor. Haz acha adorável esse amor fraternal. Ela assegura a eles que não come humanos, apenas quer agradecer a Yoru. Ela estava grata a ela por tê-lo invocado para o mundo humano. Yuta e Yoru estão confusos. Ela então explica a eles que a ciência e a tecnologia estavam avançando muito, então ninguém mais invoca um demônio, e demônios como ela precisam ser invocados para o mundo humano, o que não é fácil. Desde criança, ela costumava ouvir muitas histórias sobre o mundo humano, então ela queria vir para o mundo humano desde criança. Ela então diz a eles que no mundo dos demônios, alguns podem viajar entre os mundos à vontade e outros podem se conectar à internet, o que surpreende Yuta. Ela começa a falar sobre as coisas que ama no mundo humano. Ela viu muitos dramas da vida humana, mas havia especialmente um que ela amava, era Magikoi. Yoru diz a Yuta que era chamado de um ano de amor sério e era popular alguns anos atrás. Ambas estavam muito felizes por terem gostos semelhantes e começam a discutir sobre Magikoi. Yuta fica surpreso ao ver que ela não era nada do que ele pensava que seria como um demônio. Parecia que Haz estava totalmente obcecada por dramas românticos. Seu sonho era ir para o mundo humano e se apaixonar. Yuta estava sendo cuidadoso, pois ela era um demônio, mas depois de ouvir suas declarações, agora ele percebe que ela era igual a ele, desesperada para encontrar um parceiro. Então, ela dá a Yuta um pedaço de papel e diz a ele para assinar um contrato de amor com ela. Em outras palavras, ela estava pedindo a ele para ser seu namorado. Yuta fica chocado e não tem certeza de como reagir a tudo isso.
Ela diz a ele que ser um demônio não era tão fácil. Ela precisava assinar um contrato se quisesse um parceiro. Yoru diz a Haas que isso é muito legal para ele, já que seu irmão mais velho Yuta não tinha uma namorada, e Yuta fica irritado com sua irmã. Então ele pergunta a Haas o que ela estava escondendo deles, já que queria namorar alguém que acabou de conhecer. Mas então, Haas se aproxima de Yuta e pergunta a ele se não estava empolgado em começar uma história de amor romântica. E ela estava realmente exibindo os seios, querendo assinar esse contrato desesperadamente, pois era a única maneira de ela permanecer naquele mundo. Yuta não estava certo do que deveria fazer sobre isso. Yoru estava dizendo a ele que morar com o demônio seria incrível. Além disso, ela sempre quis uma irmã. Tudo o que ele precisava fazer era assinar um contrato e os três poderiam ficar juntos. Yuta teria uma namorada também, mas ele estava hesitante quanto a isso. Mas ele aceitou pensando que com isso poderia aprender sobre amar. Ele diz a ela que estava preocupado que ela poderia machucar humanos. Haas pega a mão dele e diz que ele tem um nome muito bonito e então tenta beijá-lo. Yuta hesita, pois estão na frente da irmã dele, mas em vez de beijá-lo, ela morde o dedo dele, quando sangra, diz a ele para fazer um selo de sangue ao lado de seu nome. Yuta estava com dor, mas faz o que ela pede. Agora, ele estava sentindo como se estivesse lidando com um demônio de verdade. Após uma página, Yuta pensa que o contrato estava formado, mas ela mostra a ele que ele precisa assinar todas as 7 páginas. Yuta começa a assinar cada uma delas, e em breve, depois de terminar tudo, o contrato finalmente se forma. De repente, Yuta vê que uma marca aparece no peito dela. Haas responde a ele que era a prova do contrato de amor com Yuta. Ela diz a ele que, a partir daquele ponto, estaria completamente sob seus cuidados. Yuta não estava certo se todo o processo foi justo, ele também não fazia ideia do que o contrato dizia. Yoru parabeniza-o por conseguir uma namorada demônio. Naquela noite, Haas diz a Yuta para levá-la a um encontro. Yuta diz a ela que não podem ir a lugar nenhum à noite, mas Haas estava ansiosa para ver mais do mundo humano imediatamente. Então, um par de asas surge das costas dela. Ela agarra Yuta e voa para longe pela janela. Yoru diz a eles para terem uma boa viagem, e Yuta grita que trouxe Kuri, e que agora ela terá que preparar e comer sozinha. Quando chegam ao mercado, Haas fica surpresa ao ver quantos tipos diferentes de roupas existem no mundo humano. Ela entra em uma loja de roupas e começa a experimentar todos os tipos de roupas, perguntando a Yuta se ela estava bonita em alguma delas. Yuta primeiro verifica a etiqueta de preço e começa a suar. Era muito caro para ele comprar essas roupas tão caras. Então, Haas aponta para os maios e pergunta se pode tê-los. Ela fica surpresa ao ver tantas cores diferentes de roupas íntimas, já que no mundo demoníaco só existiam pretas. Ela estava ansiosa por algumas roupas íntimas bonitinhas do mundo humano desde sempre. Ela diz a ele que vai experimentar rapidinho. Yuta estava sobrecarregado, era a primeira vez dele em uma loja assim, mas também estava achando que Haas parecia uma humana adorável e fofa. Mas, de repente, Yuta vê Kanzaki do outro lado da rua. Yuta se desespera, pois seria ruim se ela o visse em uma loja assim. Ele vai até o provador e pede a Haas que se apresse. Ele tenta mover a cortina do provador, mas escorrega e cai para dentro. Então, por acidente, suas mãos agarram os seios de Haas, que estava quase nua. Diz a ele que estava indo rápido demais. Yuta se desespera novamente e diz a ela que não quis dizer isso. Haas diz a ele que queria mostrar para ele depois de vestir, mas agora ele arruinou tudo. Yuta ainda estava chocado. Era a primeira vez que ele olhava para o corpo nu de uma garota. Ele cobre os olhos e diz a ela que já viu o suficiente, mas Haas vai até ele, pega a sua cabeça e a coloca em seu peito. Ela diz a ele que, para os demônios, mostrar a marca no peito para seu parceiro era uma expressão de amor, e fazer o homem que fez o selo de sangue beijar a marca significava amá-los até a morte. O rosto de Yuta estava todo vermelho. Ela diz a ele que um dia ele terá que fazer o mesmo. Então, o dono da loja perguntou de fora se estava tudo bem. Haas responde que estava quase pronta. Então eles pegam a calcinha e o sutiã que ela escolheu e saem da loja. Haas pergunta a Yuta por que o rosto dele estava tão vermelho. Ele diz a ela que não estava, o que era uma mentira. Então, ela esbarra em um cara por acidente. Eram 2 caras e não pareciam felizes. Eles perguntam a Yuta se ele estava tentando arrumar briga com eles. Yuta diz a eles que foram eles que esbarraram em Haas. Os 2 caras ficam irritados, pois ele estava tentando se exibir com a namorada na frente deles, e pegam o colarinho dele. Eles dizem a ele que estavam com ciúmes que ele tinha uma namorada tão fofa, apesar de sua aparência comum. Eles jogam Yuta para longe, e Haas fica assustada, chamando-o de querido,
perguntando se ele estava bem. Os garotos ficam ainda mais com ciúmes por ela chamá-lo de querido e pedem a ela para brincar com eles em vez disso. Yuta estava envergonhado consigo mesmo por estar deitado com um inútil enquanto caras maus estavam tentando machucar sua namorada. Ele finalmente encontrou uma garota disposta a se apaixonar por ele. Ele teve o bastante e se levanta, gritando para que tirem as mãos de sua namorada. Ele avança cegamente contra eles, e com um único golpe, o cara mau o derruba facilmente. Eles perguntam se ele nunca teve uma briga na vida antes. Então, os dois caras chamam Haas para ir com eles, mas Haas estava parecendo muito irritada e pergunta a eles o que estavam realmente pensando ao fazer isso com seu amor. Ela vai até os garotos e apenas toca a testa de ambos, e no próximo momento eles estavam se socando e socando sem parar. Eles mesmos não sabiam por que estavam fazendo isso, mas de alguma forma sentiam que estavam irritando um ao outro. Então, Haas pergunta a Yuta se ele estava bem. Yuta pergunta a ela o que ela fez com os dois garotos. Uma longa cauda preta sai de trás de Haas, e ela diz a ele que era quem governava a ira das pessoas, pois era um demônio da raiva. Então, usando seus poderes, ela poderia facilmente controlar a raiva das pessoas contra elas mesmas. Yuta estava chocado por ela ter poderes tão aterrorizantes. Ela diz a ele que era realmente muito poderosa, pois poderia espalhar a ira e a fúria pelo mundo. Se ela ficasse séria, teria o poder de destruir o mundo inteiro. Yuta estava realmente assustado depois de ouvir isso. Ele tinha medo de que, se em algum momento irritasse Haas, indiretamente destruiria o mundo. Então, ela o tranquiliza, dizendo que, desde que ele não a traia, ela não faria nada assim. Ela diz a Yuta que um humano que fez um pacto de amor com um demônio não pode se tornar amante de outro humano. De qualquer forma, Yuta pergunta a ela se isso significa que ele não pode mais se casar com outro humano. Ela diz a ele que seu casamento com outro humano também significaria amar outro humano, não seria válido. Yuta pergunta a ela o que acontece se ele quiser encerrar o contrato. Ela responde a ele que o único jeito de encerrar o contrato é se o humano que assinou o contrato morresse, aí o contrato é encerrado automaticamente. Tudo que Yuta queria era encontrar o amor normalmente e viver uma vida feliz e normal, mas agora ele estava preso em uma situação tão perplexa e não tinha ideia de como sair dela, pois não tinha experiência anterior em relacionamentos. Ele estava com medo de irritar Haas e se tornar a razão para a destruição do mundo. Então, ele se pergunta se sua irmã Yoru pode conhecer uma solução. Quando Yuta chega em casa, Yoru diz a ele que chegou na hora certa. Yuta estava confuso. Yoru mostra a ele que o círculo estava começando a brilhar novamente. Haas diz a ele que as outras estavam prestes a chegar também. Yuta pergunta quem eram as outras. Ela pede a ele para lembrar que ele assinou 7 contratos no total. Um monte de lindas demonias eróticas começa a aparecer no círculo, e Haas diz a Yuta que ele fez contrato com todas elas. Todas caem sobre Yuta e quase o enterram. Ele estava sentindo calor, já que as partes do corpo delas estavam tocando nele. Era difícil respirar. Havia todo tipo de demônios lá. Demônio da ganância chamada Grey. Demônio do orgulho chamada Rúbia. Demônio da preguiça chamada Slow. Demônio da luxúria chamada Lust. Demônio da inveja chamada Levi. Por fim, o demônio da gula chamada Belze. Yuta pergunta a Haas o que estava acontecendo. Ela disse a ele anteriormente que ele não poderia entrar em um relacionamento com outra pessoa, e agora ele estava sendo forçado a ter um pacto de amor com mais 6 delas. Haas responde que era proibido para o humano ter relacionamento com outro humano, e agora Yuta estava se sentindo indefeso. Ele não tinha ideia sobre o amor e agora era responsável por ser amante de 7 demonias que tinham o poder de destruir o mundo se ficassem irritadas. Yuta acorda na manhã seguinte e pensa que tudo foi um sonho. Ter 7 namoradas era impossível para ele, mas havia uma dormência em suas mãos. Ele se lembra de ter cozinhado para 9 pessoas na noite anterior, e nesse momento Haas pula nele e o saúda. Então, Yuta percebe que não foi um sonho. Todas as 7 demonias estavam conversando com sua irmã Yoru e esperavam Yuta chegar. Algumas delas já estavam parecendo irritadas por ele demorar tanto para acordar. Quando Yuta perguntou a Haas na noite anterior se as outras demonias eram suas irmãs, ela explicou que todas foram trazidas à vida pela mãe demônio, mas não originaram de seu corpo. Então elas não eram parentes de sangue, mas todas cresceram juntas. Então eram como irmãs e amigas. Então, Haas diz a Yuta para tratá-las todas muito bem. Yuta, por outro lado, diz a elas que não conseguia nem lembrar todos os nomes de uma vez, e 7 nomes estranhos de uma vez eram demais para ele. Yoru diz a Yuta que fará alguns crachás para todas elas. Então,
Todas as garotas continuam a conversa sobre se há algum bom restaurante por perto. Yoru verifica em seu telefone e responde que há um ótimo restaurante japonês, mas fica um pouco longe. Yuta olha para todas elas e pensa que nenhuma parecia ter o potencial para destruir o mundo. E apesar do que Raj lhe disse, ele ainda estava se sentindo muito estranho em fazer um pacto de amor com 7 demônios de uma vez. Ele estava pensando em tudo isso e, de repente, ele vê Grey em pé ao lado dele, exibindo seus enormes seios. Ela pergunta a Yuta por que ele estava fazendo uma cara tão séria. Yuta se assusta e pergunta o que ela estava fazendo. Grey ri e diz a ele que ele estava fofo com esse rosto vermelho. Ela pergunta se ele ficaria bem assim, já que iria viver permanentemente com 7 garotas a partir de agora. Ela diz a ele para consultá-la se algo o incomodar e promete resolver o problema instantaneamente. Sua maneira de falar estava preocupando Yuta. Ele se pergunta se ela era como a irmã mais velha entre as outras, já que estava falando assim. Então, Grey diz a ele que tem algo para perguntar. Yuta se pergunta o que um demônio pediria a ele. Então Grey pede a ele para emprestar algum dinheiro do mundo humano. Yuta não podia se dar ao luxo de ofendê-la e teve que dar a ela 1000 ienes. Grey ficou feliz por ter dinheiro para gastar durante o dia. Yuta ficou chocado ao ouvir que elas iriam gastar tudo em um dia. Então, Raj diz a elas que finalmente irão ao restaurante que decidiram. Assim, todas saem, deixando Yuta para trás. Agora, Yuta estava pensando se todos os 7 estavam fingindo ao fazer o pacto de amor e tudo isso, e na verdade estavam usando-os para entrar no mundo humano e dominá-lo. Ele olha ao redor e se pergunta se sua casa se tornou a base para o trabalho delas e ele estava simplesmente financiando-as para destruir o mundo. Mas, de repente, ele ouve uma voz suave dizendo para ele não fazer barulho. Yuta se vira e vê que Slow ainda estava lá, dormindo no sofá como sempre. Slow então aponta para o rosto de Yuta e diz a ele que ele parecia cansado. Yuta diz a ela que, depois de tudo o que estava acontecendo com ele, é claro que ele pareceria cansado. Ele pergunta a ela o que ela quer, então ela pula nele e o abraça como Grey, dizendo que ele seria um ótimo travesseiro de corpo. Todo o corpo dela estava quente e macio, mas estava sufocando Yuta. Ela era muito forte para Yuta se soltar, e ele se sentia como se estivesse sendo assediado. Ela estava dizendo constantemente a ele que se ele apenas dormisse bem, todo o seu corpo e alma iriam se curar, e ele ficaria como antes. Yuta teve que lutar com ela e conseguiu escapar de alguma forma. No final, ele sente que o poder dela estava diminuindo e se liberta de seu aperto. Então, ele vê que despiu inadvertidamente Slow no processo. E agora ela estava se sentindo envergonhada. Seu rosto estava ficando vermelho. Yuta se assusta e se afasta, pedindo desculpas a ela imediatamente. Ela diz a ele que provavelmente deveriam esperar um pouco mais antes de fazer tal coisa. Yuta pergunta o que ela quer dizer com um pouco, mas agora Slow estava feliz por ele estar parecendo mais animado do que antes. Ela se arrasta até Yuta e diz a ele que agora ele pode ficar tranquilo, pois não estavam fazendo nenhuma imigração ilegal ou extorsão de dinheiro dele. Elas não eram o tipo de demônios que ele pensava que eram. Yuta diz a ela que era realmente absurdo ser amante de 7 pessoas de uma só vez, mas ficou chocado ao ouvir de Slow que eram realmente apenas algumas no mundo demoníaco. Ele pergunta por que fizeram um pacto com ele, já que havia tantos humanos por aí. Slow responde que, quando Raz apareceu diante dele, ele tentou proteger sua irmã, e para elas, a pessoa que protege a família nunca seria má. Yuta pergunta como ela sabia de tudo isso em primeiro lugar. Ela responde que havia uma câmera e a fita de Raz, então elas estavam assistindo tudo o tempo todo que ela estava lá. Ela diz a ele que ele pode não ter a intenção de protegê-las, mas era importante para elas terem certeza de que ele não era uma pessoa maliciosa que abusaria de seus poderes. Então, ela diz a ele que não fariam um trabalho chato como destruir o mundo. De qualquer maneira, Yuta pergunta se elas fariam isso se fosse divertido. Slow diz a ele que ela e suas irmãs foram lá porque queriam experimentar o amor. Yuta pergunta a Slow se ela também queria experimentar o amor. Slow boceja e adormece antes de responder. Então, ele recebe uma ligação de Yoru e atende. A voz de Yoru parecia preocupada. Yuta pergunta o que aconteceu. Yoru responde que ele precisa ir até lá imediatamente. Quando Yuta chega lá com pressa, ela diz a ele que comeram demais e agora o dinheiro dela não era suficiente para pagar tudo, então ela queria ajuda. Yuta ficou chocado ao ver a conta. Elas dizem a ele que a comida estava deliciosa, mas a maior parte foi comida por Belze. 50.000 ienes era um pouco demais para Yuta. Ele se sentia como se tivesse sido usado e explorado por elas. No final, ele não tinha dinheiro suficiente para pagar.
Quando a equipe aparece e pede para eles pagarem as despesas, Yuta se curva diante dela e promete que pagará o que deve na próxima vez, quando receber seu salário. Ele não tinha o suficiente no momento. Ele se desculpa com ela, já que Yuta foi quem fez o contrato com ela, ele se sentia responsável por toda a situação. Então, de repente, Grey aparece e diz a elas que exageraram novamente. Ela olha para a conta e diz a eles que vai pagar. Ela tinha todo o dinheiro e paga a conta inteira. Yuta estava chocado e pergunta a ela de onde ela tirou todo aquele dinheiro. Ela responde a ele que o mundo humano oferece alguns jogos de azar realmente interessantes, então ela tentou a sorte neles. Haas diz a Yuta que Grey era realmente boa em apostar. Ela também devolve o dinheiro que havia pego emprestado dele na noite anterior. Ela também tinha providenciado as despesas de moradia para todas as 7 no futuro. Grey diz a Yuta que o dinheiro era algo muito importante e que ela faria qualquer coisa para consegui-lo. Em seguida, Luz se desculpa com Yuta por todos os problemas que causaram a ele. Yuta ficou chocado ao ver como ela era educada. Enquanto isso, Ruby estava repreendendo o resto por falir o amor delas. Ela diz a elas que se falirem Yuta, ele pode perder a casa onde estavam morando atualmente. Então, Haas e as outras vão até Yuta e se desculpam por agirem irracionalmente. Elas também oferecem a ele um prato que trouxeram do restaurante para surpreendê-lo, já que ele estava trabalhando muito para preparar comida para todas em casa. Todas começam a chorar, pois estavam se sentindo mal por Yuta ter enfrentado problemas por causa delas. Grey diz a elas para terem um pouco de simpatia por ela também, pois ela será a única a pagar por isso. Yuta percebe que era exatamente como Slow disse, todas pareciam completamente inofensivas. Elas não tinham mais intenções por enquanto. Yuta se pergunta se elas realmente estavam apaixonadas por ele, quando de repente, Kanzaki aparece no restaurante e vê Yuta. Ela diz a ele que ficou muito feliz em vê-lo comendo em seu lugar. Yuta se pergunta do que ela está falando e percebe que o restaurante pertence à família dela. Haas pergunta a Yuta quem é a mulher que o chama. Kanzaki pergunta a Yuta por que a Haas estava o chamando de querido. Yuta sente que está envolvido em uma situação muito confusa. Então, Yuta apresenta Kanzaki a elas, e vice-versa. Haas estava muito animada para conhecer a amiga de Yuta, mas depois Haas diz a Kanzaki que ela é a namorada de Yuta. Kanzaki pergunta novamente a Yuta para explicar as coisas a ela, mas então o resto das garotas demônios também aparece e diz a Kanzaki que todas são namoradas dele ao mesmo tempo. Kanzaki fica chocada ao ouvir que ele tem tantas namoradas ao mesmo tempo. Yuta tenta explicar a Kanzaki que há uma razão muito profunda por trás de tudo isso, mas ele pensa que seria melhor contar tudo a ela quando pudessem ficar sozinhos. Yuta chama todas as garotas demônios para voltarem para sua casa. Kanzaki estava realmente chocada. Yuta ficou se perguntando durante toda a noite o que Kanzaki poderia ter pensado dele. Ele se pergunta se ela o odeia agora e está tentando muito pensar em uma maneira de explicar tudo a ela sem assustá-la. Então, a campainha toca na casa de Yuta, e ele vai verificar quem é. Surpreendentemente, era Kanzaki em pessoa. Yuta ficou chocado novamente e pergunta a ela o que ela estava fazendo lá. Kanzaki diz a ele que ele esqueceu sua comida no restaurante, então ela voltou para devolver a ele. Yuta fica feliz e agradece por sua ajuda e gentileza. Então, Yoru desce e a vê. Ela pede a Yuta para convidá-la e oferecer um pouco de chá, já que ela veio até lá apenas para entregar o pacote deles. Yuta tenta fazer uma pergunta retórica para Kanzaki que a incomodaria, mas Kanzaki responde que não tem problema em aceitar o convite. Assim, no final, Yuta não teve outra opção senão deixá-la entrar. Mas primeiro, Yuta diz às outras diabinhas para se esconderem até que Kanzaki vá embora. Kanzaki, Yuta e Yoru estavam todos sentados em uma sala enquanto as outras espiavam de outro lugar. Kanzaki diz a Yuta que ficou realmente surpresa ao descobrir que ele tem 7 namoradas. Ela pergunta onde ele as conheceu. Yoru sabia que Yuta proibiu de contar a Kanzaki, mas estava se perguntando como Yuta planejava explicar toda a situação. Yuta lembra do que Haas e Slow disseram anteriormente sobre confiar nele cegamente. Nesse momento, houve algum barulho de Haas e Slow saindo de seu quarto. Yuta duvida que Kanzaki possa ouvir isso se continuar, então ele vai até lá e pede a elas para ficarem quietas. Haas ficou irritada quando Slow mencionou usá-lo como travesseiro de corpo. Slow estava contando a ela o que fizeram quando estavam sozinhos, e Haas estava ficando com muitos ciúmes. Ela perguntou a Slow se ela estava pretendendo atrapalhar também. Yuta pergunta a Ruby o que estava acontecendo com elas duas, e Ruby responde que é uma questão cotidiana. Ambas eram crianças mimadas desde o início.
Mas vendo Slow sempre conseguindo mais atenção de sua mãe em várias ocasiões, Raz ficou com inveja e começaram a brigar muitas vezes. Mas dessa vez era diferente. No caso, estavam brigando por Yuta. Rubia diz a ele que eventualmente vão se acalmar depois de um tempo. Não havia mais nada que pudessem fazer além de esperar que se acalmassem. Mas as coisas estavam ficando ruins. Tanto Slow quanto Raz começam a usar magia e transformam as coisas da casa em armas. Tudo ao redor começa a flutuar no ar. Para Kanzaki, tudo aquilo parecia muito estranho. Raz diz a Slow que existe algo chamado direito de ser amado igualmente. A briga fica intensa e, no final, Yuta teve que interferir para pará-la. De repente, ele ouve alguém gritando e corre até lá. Era Kanzaki. Yoru diz a ele que o chá se derramou sobre Kanzaki e ela estava toda molhada agora. Então, Yoru diz a Yuta que ela já explicou a maior parte das coisas a Kanzaki sobre as 7 namoradas demônios. Yuta teve que admitir a verdade e confirmar tudo. Ele diz a ela que Yoru as invocou e agora ele tem que fazer um pacto de amor com todas elas. Raz e Slow também aparecem agora que a verdade foi revelada. Kanzaki estava realmente empolgada ao ouvir que os demônios realmente existem. Raz segura a mão dela e se desculpa por causar problemas. Kanzaki responde que não se importou com nada disso, mas suas roupas estavam todas molhadas. Então, Raz empresta suas roupas para ela trocar, pois ela poderia pegar um resfriado nas roupas molhadas. Raz dá a ela um vestido muito chique, mas Kanzaki pede por um mais simples e barato. Raz então pergunta a Kanzaki sobre como Yuta era na escola. Ela diz a ela que ele era muito sério durante as aulas e levava muito a sério suas responsabilidades de limpeza, mesmo quando todos os outros pulavam. Ele também era muito gentil com qualquer pessoa que estivesse com problemas. Ela ficou muito feliz ao ouvir que o amado dela era o mesmo na escola. E ele também tinha uma amiga maravilhosa como Kanzaki. Raz diz a ela que também gostaria de ter uma vida amorosa na escola, como mostrado nos dramas. Então, Yoru traz a ela uma camiseta simples e assustada. Pede desculpas a ele por toda a confusão e promete lavar a roupa e devolvê-la em breve. Yuta diz a ela que eles deveriam ser culpados pela situação toda. Kanzaki então se despede e se prepara para sair, mas Yuta a impede. Antes que ele possa lhe dizer qualquer coisa, ela já sabia o que ele ia pedir e promete a ele que não contará a ninguém sobre seu segredo. Ela até diz a ele que estará ansiosa para se dar bem com todas as namoradas demoníacas dele. Raz sai e diz a Yuta que ele tem uma amiga maravilhosa. Kanzaki estava até elogiando Yuta recentemente. Yuta fica surpreso e feliz ao ouvir isso. Raz diz a ele que os detalhes permanecerão em segredo entre ela e Kanzaki, mas Yuta está ansioso para saber. Enquanto volta para casa, Kanzaki pensa em Yuta. Para ela, não parecia que Yuta estava namorando todas as 7 demonias. Ela se pergunta se Yuta será permitido ter mais amor da mesma maneira no futuro. Enquanto isso, Yuta está ensinando todos os demônios a se comportarem diante de humanos comuns. Slow diz a todos que Yuta a derrubou uma vez antes. Yuta tenta explicar que foi um acidente, mas os outros o encaram como se quisessem devorá-lo. Levi diz a ele que também quer ser derrubada, e os outros insistem no mesmo. Yuta se pergunta como controlará a situação, seu futuro parece complicado. Os demônios que Yoru havia invocado tinham o poder de destruir o mundo, mas, após formarem o pacto de amor com Yuta, viviam como seres humanos normais. Yuta achava estranho vê-las agindo como qualquer garota normal. Yuta sabia que todos teriam que se dar bem, pois agora morariam juntos. Grey estava ocupado explicando aos outros que trazer suas despesas não significava gastar de forma irresponsável. Ela diz a todos que as contas de comida dos últimos meses estavam muito altas. Ela usa a frase "quem não trabalha não come" e sugere que comecem a trabalhar se quiserem continuar recebendo dinheiro para comer. Ela pede a Yuta que sugira um emprego para Bells e que poderia ser adequado a ela. Yuta diz que não tem certeza, e Grey sugere que ela trabalhe como empregada em cafés frequentes na cidade ou talvez como coelhinha em cassinos. Yuta fica corado só de pensar nisso. Ele sugere que considerem empregos normais, mas Bells não fica feliz com a discussão sobre qual trabalho ela deveria fazer e sai ofendida. Grey diz a Yuta que elas o deixarão cuidar dela por enquanto. Yuta sabia que não seria fácil, pois Bells era menos expressiva e difícil de entender, mas ele precisava tentar. Quando Yuta se aproxima, Bells diz que não quer trabalhar e está tremendo sob um cobertor. Ela está preocupada depois de ouvir a frase "quem não trabalha não come", algo que não se aplicava a ela no reino dos demônios. Yuta concorda, mas quer saber por que ela odeia tanto trabalhar. Ela responde que ficará com mais fome depois de trabalhar, e já está com fome mesmo sem trabalhar. Yuta percebe que ela está sempre com fome,
mesmo depois de comer muito. Ele tenta explicar que o dinheiro é importante para comprar comida, e que ela apreciará mais se trabalhar duro por isso. Delzi pede a ele que tente entender sua perspectiva, pois cada demônio tem suas próprias características. Mesmo que possam usar magia para evitar serem afetados por suas características, ela não é tão forte quanto os outros e está sempre com fome. Yuta percebe que, embora os demônios possam ser poderosos o suficiente para destruir o mundo, cada um também tem seus próprios problemas para lidar. De repente, Delzi se aproxima muito de Yuta. Ele fica surpreso e acha isso muito fofo. Ela diz a ele que o deixará sentir por um momento o que é sentir fome o tempo todo. Ela toca a testa dele da mesma forma que Haas tocou a testa dos capangas anteriormente. De repente, Yuta começa a sentir muita fome, mesmo que tenha acabado de comer. Seu estômago está vazio, e ele sente que não tem controle sobre seu corpo, tudo o que quer é comer. Delzi explica que é assim que ela sempre se sente, embora Yuta esteja sentindo isso um pouco mais por ser humano. Yuta sente uma vontade irresistível de morder as pernas de Delzi, mesmo sabendo que está errado. Haas chega ao local ouvindo o barulho, vê Yuta agindo estranhamente e fica furiosa. Delzi desfaz sua magia, Haas puxa Yuta para longe da perna dela e a repreende por tentar roubar seu querido. Ela diz a Yuta que ele poderia ter dito se realmente gostasse tanto das coxas dela. Yuta tenta explicar que foi mal entendido, mas Haas pressiona sua cabeça contra suas coxas e diz a ele para fazer o que quiser com ela. Grey também pergunta se ela pode atraí-lo com algumas roupas. Então, Yuta diz a ambas que não tem nenhum interesse específico em coxas e pede a Delzi que o siga. Eles saem da casa e vão para um lugar vazio. Yuta diz a ela que sua casa não é mais um lugar seguro para ter uma discussão importante. Ele percebe que, no calor do momento, segurou a mão dela com muita força e a solta. Delzi diz a ele que percebe que estava errada depender de Grey o tempo todo para comida e dinheiro, e que precisa fazer algo por si mesma para ganhar o que estava recebendo de graça. No entanto, ela está com medo de trabalhar entre humanos normais. Isso faz sentido para Yuta, já que é a primeira vez deles vivendo no mundo humano. Ele entende que também ficaria assustado se lhe dissessem para trabalhar no mundo dos demônios. Mesmo sendo um demônio, seus sentimentos são como os de uma garota humana normal. Ele se curva e pede desculpas por tê-la pressionado a trabalhar repetidamente, sem pensar em como ela poderia se sentir. Ele promete ajudá-la a encontrar um lugar onde ela possa trabalhar em paz. Ele a convida para caminhar um pouco com ele para ver se há opções por perto. Delzi concorda. Enquanto caminham, eles se aproximam do restaurante de Kanzaki, e ela está lá varrendo o chão. Yuta fica chocado que seus pés os tenham levado inconscientemente até a loja dela. Delzi estava comendo diariamente em sua loja há um tempo. Kanzaki agradece pela clientela, e Yuta vê um cartaz de recrutamento perto da loja. Ele pergunta a ela se estão contratando. Kanzaki responde que estão sim, pois recentemente um dos funcionários saiu. Yuta fica animado de repente e diz a ela que estão procurando um lugar para Delzi trabalhar. Kanzaki também fica feliz e diz a ela que ficariam mais do que felizes em tê-la lá, se ela desejar. Kanzaki diz a ela que seus pais também ficaram impressionados com seu saudável apetite. Yuta pergunta a Delzi se ela está bem em trabalhar lá, dizendo que ela terá muito menos problemas lá do que em qualquer outro lugar, pois Kanzaki cuidará dela. Kanzaki menciona que o cargo também inclui alojamento completo, o que significa que ela terá refeições lá como parte de sua compensação. Ao ouvir isso, Delzi concorda imediatamente em aceitar o emprego. Yuta sabia que ela nunca diria não à comida gratuita, e assim ficou decidido que Delzi trabalharia no restaurante de Kanzaki dali em diante. Yuta também ficou feliz por terem resolvido a situação sem problemas. Ele diz a ela que vai visitá-la com frequência durante o período de trabalho dela. Delzi puxa sua camisa para detê-lo e diz a ele devagar obrigada. Yuta fica corado ao ouvir isso. Eles voltam para casa e, assim que entram, Haas está esperando por eles para gritar. Ela pergunta a Yuta o que eles estavam fazendo sozinhos do lado de fora e se ele estava novamente se alimentando das coxas dela. Yuta responde que não estava fazendo nada disso e que foi um mal-entendido da primeira vez. Ele pede a Delzi para se adiantar e esclarecer a confusão. Durante a noite, sempre havia um debate sobre com quem Yuta iria dormir, especialmente entre Slow e Haas. Como sempre, Yuta decide ir tomar um banho. Enquanto estavam nisso, ele se perguntava por que estavam debatendo sobre isso o dia todo, mesmo que tivessem decidido anteriormente que todos dormiriam separadamente. Enquanto isso, Lust estava se escondendo no canto atrás dele, e Yuta se surpreende com ela. Ele pergunta o que ela está fazendo sozinha em um lugar assim. Yuta nunca entendeu completamente Lust, ela ainda era um mistério para ele.
Ele pergunta se ela quer tomar banho antes dele, mas não parecia que ela estava lá para isso. Lucy então pergunta lentamente se ele vai beijá-la. Yuta fica assustado ao ouvir isso e pergunta por que ela estava pedindo isso de repente. Mesmo que tivessem feito um pacto de amor, ele diz a ela que coisas assim deveriam ser feitas em um período posterior. Lucy ouve e responde que foi um erro dela pedir por essas coisas tão cedo. Ela ainda parecia calma e composta, enquanto Yuta estava suando muito. Enquanto dormia, ele se perguntava por que Lucy pediu um beijo tão de repente. Ele se pergunta se ela estava apenas brincando ou se estava realmente falando sério. Ele não tinha ideia das verdadeiras intenções dela por trás disso. Então ele percebe que não adianta pensar nisso e que deveria perguntar diretamente a ela no dia seguinte, e dorme. Na manhã seguinte, ao acordar, ele sente que havia muito peso em seu corpo e se pergunta se estava tendo paralisia do sono. Quando abre os olhos, vê que Haas com outras duas pessoas estavam dormindo com ele e tocando em seu corpo. Yuta grita para que elas saiam e lembra a ele sobre o acordo de dormir separadamente. Yoru ouve isso na cozinha e se pergunta o que ele estava fazendo tão cedo de manhã. Rubia diz que suas irmãs devem ter começado algo travesso novamente. Então, Luz diz que estava saindo por um tempo. Yoru pergunta sobre o café da manhã, e Luz diz que terá depois de voltar. Yoru se pergunta para onde ela estava indo tão cedo. Luz vai direto para o restaurante e vê Kanzaki, que estava indo para a escola. Ela pergunta a Luz por que ela estava lá tão cedo, já que a loja nem estava aberta ainda. Luz diz que há algo que ela precisa perguntar a ela. Kanzaki pergunta sobre o que é, e Luz diz que estava sob a impressão de que amantes humanos se beijariam e dormiriam imediatamente juntos, mas agora sente que estava enganada. Kanzaki fica chocada ao ouvir isso, e Luz explica que viu muito disso em dramas, beijos seguidos por relações íntimas, então ela pensou que os humanos fariam isso imediatamente ao se tornarem amantes. Kanzaki diz que os dramas não retratam a realidade, especialmente coisas como beijar, que eram tratadas de maneira diferente no Japão em comparação com outros países. No exterior, beijar era parte da saudação, mas no Japão não era feito imediatamente depois de sair com alguém, fazia parte de um processo posterior. Luz aprecia a ajuda de Kanzaki, que diz estar feliz em ajudar, mas pergunta por que ela estava perguntando a ela essas coisas. Luz responde que sentiu que seria mais apropriado perguntar a ela sobre coisas relacionadas ao amor. Em seguida, Luz desdobra suas asas e voa de volta para casa, deixando Kanzaki se perguntando o que ela queria dizer. Kanzaki se pergunta se ela estava perguntando isso porque quer fazer isso com Yuta, preocupada que ela tenha dito algo inadequado. Yuta procura Luz em casa, mas não a encontra, e vai para a escola. Então, seu amigo aparece e pergunta onde ele foi no dia anterior, já que saiu muito cedo e o negligenciou ultimamente. Ele pergunta a Yuta se ele agora tem uma namorada, enquanto Yuta não estava olhando. Yuta não pode contar a ele que fez um pacto de amor com 7 demônios, então eles veem um cara de sua classe beijando uma garota bonita na frente de todos. O amigo de Yuta fica realmente irritado por ele estar se exibindo na frente de todos e deixa o local. Então, de repente, Kanzaki aparece correndo em direção a ele. Yuta pergunta o que aconteceu, e ela parece completamente exausta. Ela diz que, por algum motivo, a cidade toda ficou louca. Ela conta que todos os casais da cidade estavam se abraçando e se beijando em público, mesmo seus pais faziam o mesmo, então ela estava realmente preocupada. Ela também conta sobre o que Luz veio lhe dizer. Yuta sabia que os demônios manifestavam suas características e se pergunta se Luz tinha relação direta com o incidente todo, afinal, ela era o demônio da luxúria. As notícias estavam cobrindo o incidente, e os outros demônios em casa ficam sabendo também. Yuta volta da escola e pergunta se Luz foi quem fez isso. Então ele se vira e vê que Bells e Slow também foram afetadas. Ambas pulam em Yuta e começam a beijá-lo. Ambas estavam sendo influenciadas, já que sua magia era fraca. Greia concorda e diz a Yuta que isso realmente aconteceu por causa dos poderes de Luz, que estavam fora de controle e afetando o mundo inteiro. Yuta pergunta onde ela está agora, e Greia diz a ele que a isolou em seu quarto no 2º andar desde que ela voltou. Mas se ela não parar, o mundo inteiro se tornará escravo de seus desejos luxuriosos. Yuta pergunta o que ele pode fazer. E Grey diz que tudo pode ser porque seus impulsos não foram satisfeitos.